Livro 7. O que é o vício? Algo que você viu tantas vezes. A todo acontecimento tem presente a ideia de que é uma coisa que já viu muitas vezes. Em suma, de alto a baixo, você encontrará os mesmos fatos que preenchem as histórias, quer as antigas, quer as recentes, de que andam cheias hoje as cidades e as casas. Não há nada novo. Tudo é corriqueiro, tudo é efêmero. Nossas convicções não poderiam se extinguir se as ideias que lhes correspondem não fossem extintas. Depende de você reavivar incessantemente as suas chamas. Eu posso, de um dado objeto, formar a ideia exata. Se posso, por que me perturbar? O que há fora da minha mente absolutamente não existe para o meu intelecto. Pense nisso e crie ânimo. Reviver depende da sua vontade. Veja as coisas novamente como as via. Nisso consiste a renovação da vida. Aplausos, encenação de dramas, rebanhos, manadas, lutas de gladiadores. Ossos atirados a cães, migalhas de pão atiradas em viveiros de peixes, colônias de formigas carregando os seus fardos, correria de camundongos assustados, bonecos movidos por cordéis. Cumpre, pois, suportar tudo isso com benevolência, sem refugar, advertindo, todavia, que cada qual vale tanto quanto vale o alvo de seus esforços. É fundamental atentar para o que se diz, e sobre cada ação deve-se refletir sobre seu efeito. Veja qual a meta a ação está relacionada e, quanto às palavras, observe seus significados. É suficiente a minha inteligência para isto ou não? Se basta, sirvo-me dela no trabalho como um instrumento dado pela natureza universal. Se não, ou passo a tarefa a quem possa melhor executá-la, a menos que não tenha essa alternativa, ou executo-a como me for possível, valendo-me da minha própria razão e de um ajudante que me auxilie a levar a cabo o que é oportuno e útil à sociedade. Tudo quanto eu fizer, quer por mim mesmo, quer com ajuda alheia, deve tender a um objetivo único, o que é útil e conveniente à minha comunidade. Quantos homens celebrados em hinos já caíram no esquecimento? Quantos, que os celebravam, partiram há muito? Não se acanhe se receber ajuda. Você deve cumprir a missão determinada, como soldado no assalto à muralha. Como procederia se, por conta de um ferimento na perna, não pudesse escalar a murada, exceto com a ajuda de outro soldado? Que o futuro não lhe perturbe. Você chegará lá, se for preciso, levando a mesma razão. Todas as coisas estão entretecidas. Seus laços são sagrados. E, a bem dizer, não há uma estranha à outra. Estão coordenadas e, juntas, compõem a ordem do próprio mundo. O mundo é único, composto de todas as coisas. Há uma única divindade disseminada por todas as coisas, uma substância, uma lei, uma razão comum a todos os viventes inteligentes, e uma verdade, posto que os seres da mesma espécie e os viventes compartilham uma mesma razão. Tudo que é material se esvaece rapidamente na substância universal. Toda causa é rapidamente recolhida na razão do universo e a memória de cada um sepulta-se rapidamente na eternidade. Para o ser racional, o mesmo ato está de acordo com a natureza e com a razão. Erga-se ou seja erguido. Assim como os membros são unidos em um corpo, os seres racionais foram constituídos para uma ação conjunta e única. Esse pensamento será melhor captado se disser a si mesmo: sou um membro do sistema racional. Mas, se disser que é uma parte dele, significa que não ama de coração a humanidade e, ainda que não se alegra, evidentemente, no bem-fazer, mas o pratica como simples obrigação, não como um benefício a si mesmo.
que suceda o acidente ao que pode ser afetado por este acontecimento, pois as partes afetadas encontrarão a culpa. De minha parte, basta que não julgue o acidente como sendo mal, já não sofri dano, e está em meu poder não o julgar. Façam o que fizerem, digam o que disserem, eu tenho de ser bom. É como se o ouro, a esmeralda ou a púrpura vivessem repetindo: façam o que fizerem, digam o que disserem, eu tenho de ser esmeralda e ter a minha cor própria. Meu guia não se molesta a si mesmo. Quero dizer, não cria para si temores a seu talante. Se alguém mais pode causar-lhe temores e aflições, que o faça. Ele a si mesmo, por suas opiniões, não se lança em tais vicissitudes. Cuide o corpo por si de não sofrer nada, se puder. Se sofrer, que o diga. A alma, quando tentam assustá-la, afligi-la, basta, em suma, que forme juízo a esse respeito e nada há de sofrer. Ela não está obrigada a admiti-lo. O guia, no que dele depende, não tem precisões, salvo a criar para si alguma necessidade. Por isso mesmo está livre de perturbações e embaraços, a menos que a si próprio perturbe e embarace. Felicidade é um bom Deus tutelar ou uma faculdade condutora. Que faz aqui, ó imaginação? Vá, pelos deuses lhe peço, como veio. Não preciso de você. Veio por um velho hábito. Não me aborreço. Apenas vá embora. As mudanças assustam? Mas pode alguma coisa ocorrer sem que haja mudança? Que há de mais caro e familiar à natureza universal? É possível tomar banho sem que a lenha seja transformada? Pode comer sem que sejam transformados os alimentos? Pode-se realizar alguma outra ação útil sem transformação? Não vê, então, que as mudanças em você mesmo são fatos semelhantes e semelhantemente necessários à natureza universal? Pela substância do conjunto universal, como através de uma torrente, cooperam todos os corpos naturais e colaboradores do conjunto universal, como nossos membros entre si. Quantos Crisipos, quantos Sócrates, quantos Epictetos absorveu já o tempo? Idêntico pensamento tenha você em relação a todo tipo de homem e a todas as coisas. Apenas uma coisa me inquieta: o temor de que faça algo que minha constituição de homem não quer, ou da maneira que não quer, ou o que agora não quer. Próximo está seu esquecimento de tudo. Próximo também o esquecimento de tudo em relação a você. E isso se consegue quando pensa que são seus familiares e que pecam por ignorância e contra sua vontade e que, dentro de pouco tempo, ambos estarão mortos e que, ante tudo, não se prejudicou, posto que não tornou sua alma reinante inferior ao que era anteriormente. A natureza do conjunto universal, valendo-se da substância do conjunto universal, como de uma cera, modelou agora um potro. Depois, o fundiu e utilizou sua matéria para formar um arbusto. Depois, um homenzinho. E mais tarde, outra coisa. E cada um desses seres subsistiu por pouquíssimo tempo. Mas não é nenhum mal um cofre ser desmontado, nem tampouco ser montado. O semblante rancoroso é demasiado contrário à natureza. Quando se afeta reiteradamente, sua beleza morre e finalmente se extingue, de maneira que se torna impossível reavivá-la. Tente, ao menos, ser consciente disso, na convicção de que é contrário à razão. Porque se desaparece a compreensão do agir mal, que motivo para seguir vivendo nos sobra? A natureza que rege o universo mudará num instante tudo quanto você vê à sua volta. De sua substância criará outros seres, e depois, da substância destes, ainda outros, para que o mundo seja sempre novo. Cada vez que alguém cometer uma falta contra você,
reflita sobre que conceito do mal ou do bem tinha ao cometer essa falta. Porque, uma vez que tenha examinado isso, terá compaixão dele e nem se surpreenderá ou se irritará com ele, já que você também compreenderá o mesmo conceito do bem que ele, ou outro similar. Portanto, é melhor perdoar. Ainda se não cheguem a ter o mesmo conceito sobre o bem e o mal, será mais facilmente benévolo com seu engano. Não imagine as coisas ausentes como já presentes. Antes, selecione dentre as presentes as mais favoráveis. Diante disso, lembre-se como as buscaria, se não estivessem presentes. Ao mesmo tempo, contudo, toma cautela para não se acostumar, pela satisfação que experimenta, a superestimar seu valor, de maneira que sua falta eventual possa conturbá-lo. Recolha-se para dentro de si mesmo. O eu governante se basta quando pratica a justiça, e, por isso mesmo, desfruta de calma. Apague a imaginação. Pare com a encenação de fantoches. Circunscreva-se ao momento presente. Compreenda o que lhe acontece ou a outro. Divida e separe o objeto dado em seu aspecto causal e material. Pense em sua hora posterior. A falta cometida por aquele, deixe-a ali onde se originou. Compare o pensamento com as palavras. Submerge seu pensamento nos acontecimentos e nas causas que o produziram. Faça resplandecer em você a simplicidade, o pudor e a indiferença no relativo ao que é intermediário entre a virtude e o vício. Ame a humanidade. Siga a Deus. Demócrito diz: tudo é convencional e, em realidade, só existem os elementos, e basta lembrar que as exceções são muito poucas. Sobre a morte, ou dispersão, se existem átomos, ou extinção ou mudança, se existe unidade. Sobre a dor, o que é insuportável mata, o que é duradouro é tolerável, e a inteligência, retirando-se, conserva sua alma, com o que não torna pior a faculdade condutora. Quanto às partes danificadas pela dor, que o contestem se assim for possível. Sobre a fama, examine quais são seus pensamentos, quais coisas evitam e quais perseguem. E que, assim como as dunas ao amontoarem-se umas sobre as outras, ocultam as primeiras, assim também na vida, os acontecimentos anteriores são rapidamente encobertos pelos posteriores. Você supõe ser possível que o homem de entendimento elevado, e que enxerga todo o tempo e toda a essência, considere a vida humana algo grande? Impossível, disse Platão. Tal homem, então, considerará terrível a morte? Certamente que não. De Antístenes. É próprio dos reis fazerem o bem e serem criticados. É vergonhoso que o semblante aceite acomodar-se e alienar-se como ordena a inteligência, e que, em troca, ela seja incapaz de acomodar-se e seguir sua linha. De Eurípides. Não devemos nos irritar com os fatos porque eles não se importam com a nossa irritação. De um poeta desconhecido. Oxalá pudesse dar motivos de regozijo aos deuses imortais e a nós. De Eurípides. Ceifar a vida tal como uma espiga madura, e que um exista e o outro não. De um poeta desconhecido. Se os deuses me esqueceram e esqueceram meus 2 filhos, também isso tem sua razão. De Aristófanes. O bem e a justiça estão comigo. Não se associar às suas lamentações, nem a seus estremecimentos. De Platão. Mas eu lhe responderia com esta justa razão. Está equivocado, amigo, se pensa que um homem deve calcular o risco de viver ou morrer, mesmo sendo insignificante a sua valia, em vez de apenas examinar se são justas ou não suas ações e próprias de um homem bom ou mau.
Assim é, atenienses, em verdade. Onde quer que um esteja por considerar que é o melhor no posto, que seja designado pelo general, ali deve, no meu entender, permanecer e correr risco, sem ter em conta em absoluto nem a morte, nem nenhuma outra coisa com preferência à infâmia. Porque não deve o homem que se valorize preocupar-se com a duração da vida. Tampouco deve ter excessivo apego a ela, mas confiar à divindade esses cuidados e dar crédito às mulheres quando afirmam que ninguém poderia evitar o destino. A obrigação que lhe incumbe é examinar de que modo, durante o tempo que viverá, poderá viver melhor. Observe o curso dos astros, como se evoluísse com eles, e considere sem cessar as transformações mútuas dos elementos, porque esses pensamentos purificam a vida das sujeiras da vida terrena. Belo o texto de Platão. Preciso é que quem faz discursos sobre os homens examine também o que acontece na terra, como do alto de um monte. Manadas de tribunais, regiões desertas, populações bárbaras diversas, festas, trovões, reuniões públicas, toda a mistura e a conjunção harmoniosa procedente dos contrários. Com a observação dos acontecimentos passados e de tantas transformações que se produzem agora, também o futuro é possível prever, porque inteiramente igual será seu aspecto e não será possível sair do ritmo dos acontecimentos atuais. Em consequência, ter investigado a vida humana durante 40 anos ou durante 10.000 é a mesma coisa, pois o que mais poderia haver? O que nasceu da terra, à terra retorna. O que germinou de uma semente etérea volta novamente à abóbada celeste. Ou, também isso, dissolução dos entrelaçamentos nos átomos e dispersão semelhante dos elementos impassíveis. Com manjares, bebidas e feitiços, tratando de desviar o curso para não morrer. É forçoso suportar o sopro do vento impulsionado pelos deuses entre sofrimentos sem lamentos. É melhor lutador, mas não mais generoso com os cidadãos, nem mais reservado, nem mais disciplinado nos acontecimentos, nem mais benévolo com os menosprezados dos vizinhos. Quando pode cumprir-se uma tarefa de acordo com a razão comum aos deuses e aos homens, nada há que temer ali. Quando é possível obter um benefício graças a uma atividade bem embasada e que progrida de acordo com a sua constituição, nenhum prejuízo deve suspeitar-se ali. Em toda parte e continuamente, de você depende estar piedosamente satisfeito com a presente conjectura, comportar-se com justiça com os homens presentes e colocar toda a sua arte ao serviço da impressão presente, a fim de que nada se infiltre em você de maneira imperceptível. Não distraia sua atenção para observar a faculdade condutora alheia. Antes, dirija seu olhar ao ponto aonde diretamente o conduz a natureza do universo por meio dos acontecimentos que lhe sucedem, e a sua própria pelas obrigações que lhe exige. Cada um deve fazer o que corresponde à sua constituição. Os demais seres foram constituídos para o benefício dos seres racionais, posto que, tratando-se dos irracionais, os inferiores servem aos superiores. Em consequência, o que prevalece na constituição humana é a sociabilidade. Em segundo lugar, a resistência às paixões corporais, pois é próprio do movimento racional e intelectual demarcar limites e não ser derrotado nunca, nem pelo sensitivo, nem pelo instintivo, pois ambos são de natureza animal, enquanto que o movimento intelectual quer prevalecer e não ser subjugado por aqueles. Em terceiro lugar, na constituição racional não ocorre a precipitação nem a possibilidade de engano. Assim, que o guia interior, que possui essas virtudes, cumpra sua tarefa com retidão e possua o que lhe pertence. Como o homem que já morreu e que não viveu até hoje, deve passar o resto de sua vida de acordo com a natureza. Amar unicamente o que lhe acontece e o que é traçado pelo destino,
pois, o que pode adaptar-se melhor a você. Diante dos acontecimentos, conserve os olhos naqueles que já os vivenciaram. Lembre-se de como se afligiram, se estranharam e censuraram. E agora, onde estão eles? Em nenhuma parte. Quer proceder de igual modo? Não quer deixar essas atitudes estranhas aos que as provocam e as sofrem e aplicar-se inteiramente a pensar como servir-se dos acontecimentos? Há como tirar um bom proveito dos acontecimentos e eles se revelarão matéria útil para você. Preste atenção e seja seu único desejo ser bom em tudo o que faça. E tenha presentes estas máximas. O que importa são os atos, não os resultados. Escave seu interior. Dentro se encontra a fonte do bem, e é uma fonte capaz de brotar continuamente se não deixar de escavar. É preciso que o corpo fique solidamente fixo e não se distorça, nem no movimento, nem no repouso. Porque do mesmo modo que a inteligência se manifesta em certa maneira no rosto, conservando-se sempre harmonioso e agradável à vista, assim também deve exigir-se no corpo inteiro. Mas todas essas precauções devem ser observadas sem afetação. A arte de viver assemelha-se mais à luta que à dança, no que se refere a estar firmemente disposto a fazer frente aos acidentes, inclusive imprevistos. Reflita bem quem são as pessoas cujo testemunho deseja e quais os seus guias. Assim, não se queixará dos que erram sem querer, nem precisará de seu testemunho quando olhar para as fontes de suas opiniões e impulsos. É sem querer, diz ele, que toda alma se priva da verdade. Igualmente, portanto, da justiça, da temperança, da benevolência e de toda virtude. É sumamente necessário que se lembre disso continuamente. Será assim mais brando para com todos. A cada sofrimento, lembre-se de que não é desonroso nem causa dano à inteligência, pois não se torna menos racional nem social. Na maioria dos sofrimentos, recorra à máxima de Epicuro. A dor não é insuportável nem eterna, se lembrar dos seus limites e não a ampliar com a imaginação. Lembre-se igualmente das muitas coisas que suporta e que, embora as ignore, são sofrimentos, como a sonolência, o calor ardente e a falta de apetite. Por isso, quando passar por um desses dissabores, diga a si mesmo que está cedendo a uma dor. Tome cuidado para não sentir para com os misantropos o mesmo que os misantropos sentem para com a humanidade. Como saber se Telauges não tinha disposições melhores que as de Sócrates? Não basta considerar que Sócrates tinha tido uma morte mais gloriosa, discutido com os sofistas com maior sutileza, suportado melhor a vigília noturna sob a geada, demonstrando mais nobreza em atender à ordem de ir buscar a Salamínio, que caminhava pelas ruas empertigado. Sobre o que valeria bem a pena deter a atenção, se é que é verdade. O que cumpre investigar é que disposições de espírito tinha Sócrates. Se podia contentar-se com ser justo para com os homens e piedoso para com os deuses, sem se agastar com os vícios daqueles, nem se escravizar à ignorância de nenhum, sem receber com estranheza qualquer parcela de seu quinhão no conjunto, nem sofrê-la como intolerável, nem solidarizar sua inteligência com as paixões da carne. A natureza não fundiu seus atributos à composição do corpo a ponto de não permitir a você estabelecer seus próprios limites e possuir o que é seu. É sumamente possível a um homem tornar-se um divino sem ser reconhecido como tal por ninguém. Lembre-se sempre de que a vida feliz depende de bem pouco. Não renuncie a ser livre, modesto, sociável e submisso à divindade. Está em seu poder passar a sua vida a salvo de coações e violências, na mais completa tranquilidade mental.
ainda que todos afirmem o que quiserem da sua pessoa, ou que as feras dilacerem os próprios membros desse corpo material que carrega consigo. De fato, o que impede que, em meio a tudo isso, a sua mente se conserve calma, mantendo o discernimento correto do que a circunda e pronta para tirar proveito do que se passa à sua volta. Assim sendo, que a sua faculdade de julgar diga ao objeto: você, em sua essência, é isto, embora a opinião o apresente como algo diverso. E que a sua faculdade de execução diga ao objeto: eu estava à sua procura, pois tudo o que me chega é material para a prática da virtude racional e política e, numa palavra, para o exercício da arte, seja dos homens ou dos deuses. Pois assim, qualquer coisa que surja em suas mãos será útil aos deuses ou aos homens, não sendo nada de surpreendente nem de difícil emprego, mas sim familiar e fácil de ser manejado. A perfeição moral consiste nisto, em passar cada dia como se fosse o último, sem convulsões, sem entorpecimentos, sem hipocrisias. Os deuses, que são imortais, não se irritam pelo fato de que durante tão longo período de tempo devam suportar, de um modo ou outro, repetidamente, os malvados, que são de tais características e tão numerosos. Mas ainda preocupam-se com eles de muitas maneiras diferentes. E você, destinado a perecer tão cedo, está cansado de aturar os seres inferiores, mesmo sendo um deles? É ridículo não tentar evitar sua própria maldade, o que é possível, e, em troca, tentar evitar a dos demais, o que é impossível. O que a faculdade racional e sociável encontra desprovido de inteligência e sociabilidade, com muita razão o julga inferior a si mesma. Quando tiver feito um favor e outro o receber, que terceira coisa ainda continua buscando, como os ignorantes? Ninguém se cansa de receber favores, e a ação de favorecer está de acordo com a natureza. Não se canse, pois, de receber favores ao mesmo tempo em que os concede aos outros. A natureza universal empreendeu a criação do mundo. Agora, porém, ou tudo o que acontece se produz por consequência, ou é irracional, inclusive o mais sobressalente objetivo ao qual o universo dirige seu impulso próprio. Caso se lembre disso periodicamente, ficará mais tranquilo frente a todos os acontecimentos.